Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O assunto que eu trago agora é de grande interesse e proveito para o cristão. Como uma vitória maravilhosa e milagrosa de Deus pode ser perdida por uma atitude errada daquele que é de Deus. No caso, o exemplo é do rei Acabe, que venceu uma batalha e sentiu peninha, teve pena do rei derrotado, o rei sírio, e por causa disto ele deixou livre o rei para recompor suas forças na Síria, e poucos anos depois a Síria é que veio e derrotou Israel. Isso aconteceu. Bem, lições que ficam para nós, porque o texto está registrado na Bíblia para nós tirarmos lições. Então vamos procurar entender o que aconteceu. 1 Reis, no capítulo 20. Israel, com o rei Acabe, estava muito por baixo, muito fraco, mal em tudo. O rei Acabe se casou com uma adoradora de Deus estrangeiro, uma endemoniada, a Jezabel, e por causa disso o país definhou, mas definhou mesmo. Quando foi para a guerra, interessante, aqui no versículo 27 diz que os israelitas já estavam avisados, daquela guerra e reuniram seus exércitos, suas forças, e diante dos sírios eles eram apenas como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Olha que desproporção, um imenso exército sírio bem preparado. Israel estava de uma tal maneira que teve que separar 2 pequenos rebanhos de cabra. Eram pouquíssimos, fracos, inferiorizados. Como fazer uma guerra desse jeito? Um punhadinho ou 2 punhadinhos de soldados contra um grande e poderoso exército que enchia a terra. Como fazer uma guerra dessa maneira? Mas acontece que Deus não queria ainda destruir o seu povo e providenciou um milagre. Chegou um homem de Deus e falou ao rei Acabe, o rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, então toda esta grande multidão eu entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Tremendo, hein? Uma palavra profética de uma vitória que seria milagrosa. Não haveria a mínima condição de Israel vencer aquela batalha, e o Senhor prometeu aquela vitória. Eles estiveram acampados 7 dias uns defronte dos outros. Ao 7º dia se travou a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de guerra. Um punhadinho de soldados de Israel, não necessariamente tementes a Deus, eles eram quaisquer, pessoas quaisquer que andavam de qualquer jeito, mas é que o milagre veio de Deus. E mesmo fracos como eles eram, venceram um poderoso exército sírio, e só para começar, no primeiro dia, mataram 100.000 dos soldados estrangeiros. Os restantes fugiram para Afeca e entraram na cidade. E caiu o muro da cidade sobre os 27.000 homens que restaram. Então, outro milagre que Deus fez. Eles se refugiaram atrás dos muros daquela cidade, e Deus fez cair os muros daquela cidade. Coincidência, todos os soldados, 27.000, se refugiaram junto ao muro.
Eles acharam que era seguro o muro. E o muro caiu todo ele derrubado exatamente em cima dos 27 mil soldados. Muita coincidência mesmo, que só um milagre de Deus explica. E o rei Ben-Hadad fugiu. Ele veio para um outro lugar da cidade e se escondia de câmara em câmara. Então, os seus servos lhe disseram: olha, nós temos ouvido que os reis de Israel são clementes. Ponhamos, pois, pano de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então, se vestiram com pano de saco, puseram cordas à roda da cabeça e vieram ao rei de Israel humilhados. Diz o teu servo Ben-Hadad, poupa-me a vida. E Acabe disse: o quê? Ainda vive? É meu irmão. Aqueles homens tomaram isso por presságio, valeram-se dessa palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad. Ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu até com ele e o fez subir no seu carro e fez com ele aliança e o despediu. O Ben-Hadad não se converteu, mas ele abusou da misericórdia de Deus, porque disseram a ele que o Deus de Israel era bondoso, que ele ensinava os seus súditos e os israelitas a serem bondosos, e isto ficou assim divulgado pelo mundo. E o rei de Israel gostou. Olha, nós somos importantes no mundo, o mundo todo nos reconhecendo. Olha aí, o rei sírio, diante de mim, ele foi derrotado e ele está reconhecendo. Olha que maravilha. Então ficou cheio de vento o rei Acabe de Israel. Cheio de vento, cheio de importância, cheio de glória. E disse: não, eu vou ser magnânimo. Eu vou estender a mão e fazer aliança com esse rei Ben-Hadad. Vou fazer aliança e nós vamos dominar, controlar a Síria. Engano dele. Ele não dominou nem controlou a Síria coisa nenhuma. Foi só uma palavra no início para poder o rei da Síria sair livre, já que ele tinha sido derrotado. E foi, reorganizou a Síria. Anos mais tarde, a Síria veio com um exército poderoso contra Israel e agora para vencer. Mas isso é interessante, porque deixa lições para nós. A vitória foi de Deus, não foi dos exércitos de Israel. Foi de Deus que veio a vitória. E era a Deus que eles deviam a obediência, mas eles não obedeceram. A ordem de Deus era eliminar aquele exército e o rei talvez tinha que ser morto, mas o rei Acabe ficou com peninha. Então vamos procurar entender isso, que lições tem para nós em nossos dias. O Senhor nos manda rejeitar o mundo. A igreja é o povo tirado do mundo, separado do mundo, santificado, separado para Deus. Nós não temos que ter peninha do mundo, nós temos que fazer morrer em nós tudo que é do mundo, a velha vida. Não temos que ter peninha disso, nem guardar a literatura do mundo, filmes, coisas do mundo. Nós não temos que aceitar isso, nós temos que viver uma vida santa, separada para Deus. Não temos que perder tempo com filmes e novelas do mundo, com curiosidades do mundo. Nós temos que consagrar nossa vida a Deus. Vamos procurar o que é mundo. Isso não significa você rejeitar as coisas da natureza. Então não quero saber de pedras, de árvores, de frutos, de animais. Não, isso é mundo. Não, não é assim. O conceito de mundo é tudo aquilo que não foi criado por Deus. O mundo, no sentido bíblico, o que devemos rejeitar é tudo o que não foi
criado por Deus. O sistema político, temos que rejeitar. O cristianismo não vive de política, não depende da política. Dai a César o que é de César, mas nós vamos dar a Deus o que é de Deus. O mundo das artes não é de Deus. O mundo da televisão e tudo aquilo não é de Deus. E a economia, isso não é de Deus. Nós vamos nos separar do mundo, dos princípios do mundo, dos valores do mundo, para podermos nos consagrar a Deus. A cultura do mundo é do mundo, não é de Deus. Temos que nos separar disto. O Senhor em nós nos santifica e nos ajuda a identificar aquilo que é do mundo, do que temos que nos separar. A decisão de seguir a Jesus é separarmos-nos do mundo. Isso tem que ficar claro na mente do cristão. Você não pode agradar a Deus gastando a maior parte do seu tempo com as coisas do mundo. Você amando o mundo, o amor do Pai não está em você. Você tem que se separar para Deus. Amar as pessoas, valorizar as pessoas, cuidar de pessoas, cuidar de você, valorizar a sua comunhão com Deus, se enriquecer na leitura da Bíblia e no conhecimento de Deus. Você tem que investir nisto e não em coisas do mundo. Não, mas porque eu vou estudar. Espera aí, estudar o quê? Você tem que separar as coisas. Precisa para a sua profissão de estudo, então você dedique aquilo somente o estudo. Quem usa o mundo apenas como se usasse. Você precisa estudar, só estude, não bote o seu coração nisto. Deus é quem vai cuidar de você. Não é o estudo, não é o mundo, não é governo, é Deus quem vai cuidar de você. Mas se você na profissão precisa estudar, então estude somente estudando para aquilo que você tem que fazer no tempo dedicado àquilo. Mas não roube o tempo que é de Deus para dedicar àquilo, que muita gente faz. Você está no celular, gasta 10 horas vendo abobrinha no celular. Tome cuidado. Você tem que dar a prioridade do seu tempo para Deus. Não fique com peninha de crucificar, de pisar naquilo que não é de Deus. Crucifique aquilo que não é de Deus. Crucifique. Não fique com peninha, não fique guardando reminiscências, lembranças do seu passado. Não fique guardando lembrança de amizades do mundo do seu passado. Rejeite. Aquilo já representou alguma coisa para você. Hoje sua vida é nova, é santa, é de Deus. Rejeite o passado, rejeite aquilo que não é de Deus, rejeite o que é do mundo. Nós temos que ser radicais. Se você tolerar aquilo que você está tolerando, vai ser uma cobra a se voltar contra você depois. Essa é a história. O Senhor nos ensina, não fique com peninha do mundo, não queira melhorar o mundo, se separe daquilo que é do mundo. É ordem do Senhor, se separe e não fique com peninha daquilo que você já perdeu. Se você deixou, fique no passado, já deixou. É vida nova. Consagre a sua vida para caminhar com o Senhor e crescer no Senhor. Se você ficar com peninha do passado, ele vai se voltar contra você e vai acabar destruindo sua vida e separando você de Deus, o que vai ser péssimo realmente.